Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo, mais uma reflexão da Bíblia. O que é espírito do engano mencionado na Bíblia? Eu fiz aqui um estudo e dividi em pelo menos duas categorias das vítimas, podemos dizer, do espírito do engano. Então eu dividi em duas categorias. A dos incrédulos, que não têm nenhum interesse em conhecer a verdade, e dos crentes carnais, que são crentes professos, mas andam de acordo com a carne. Então, espírito do engano são, na verdade, demônios que enganam tanto incrédulos, que não têm interesse pela verdade da palavra, como também cristãos que não aceitam a verdade da palavra e vivem de acordo com a sua carne, iludidos pelos falsos profetas atuais. E como também já existia isso nos tempos de Paulo. Então vamos refletir sobre as duas classes. Eu vou começar pelos incrédulos. Efésios capítulo 2, e verso 1 até o 3. Veja na sua tela. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência é o espírito do engano que opera na vida dos incrédulos, dos ímpios, que não têm interesse pela verdade, entre os quais todos nós, veja bem, todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E isso indica que todo crente hoje salvo, um dia também foi iludido e enganado pelo espírito do engano. Veja que diz, e vos vivificou. Vivificar é dar vida a algo que não tem. Nos deu vida quando estávamos mortos em ofensa. Então toda pessoa ela nasce morta por causa do pecado. Precisará ser vivificada e regenerada quando se converte. Caso contrário, irá para o inferno e será enganada pelo espírito do engano e viverá na carne. Então o espírito do engano ilude os incrédulos para que eles andem segundo a carne e suas vontades. Em Apocalipse 12, e verso 9, ela diz que foi precipitado o dragão, a antiga serpente, que engana todo o mundo. Veja bem, Satanás é o espírito do engano juntamente com demônios. E ele engana o mundo através do pecado. A missão do espírito do engano é iludir as pessoas para que vivam no pecado. Veja que a proliferação do pecado está cada vez maior no mundo, através da mídia, né, redes sociais, agora tem o TikTok, que é outra invenção do diabo, roupas, né, e tudo mais, a mídia, televisão, internet, tudo, que o diabo usa para amarrar as pessoas no mundo e os crentes também. Agora que nós vamos começar pelos crentes também agora. O espírito do engano na vida dos evangélicos, dos crentes carnais. Mesmo sendo cristão, professo, mas eles andam de acordo com o mundo, rejeitam a verdade e vivem o evangelho segundo a carne. Dão mais valor aos sinais do que a palavra. São iludidos por sinais, eles buscam milagres, eles vão atrás de coisas que sobrenaturais, dão mais valor aos sinais do que a palavra. Eles identificam coisas como sendo de Deus através de sinais. São crentes sujeitos ao espírito do engano que tira proveito disto. O espírito do engano, desta vez se passando por Deus para que creiam na mentira. Os sinais podem ser de verdade, mas a mentira aqui é a origem, a mentira quanto à origem.
é do diabo e pensam que é de Deus. É uma tática do espírito do engano enganar crentes, os crentes atuais, que já existiam também no tempo de Paulo. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, do verso 9 ao 12. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, contudo poder e sinais, veja, poder e sinais, prodígios de mentira. Mentira quanto à origem, se passando por Deus, mas os sinais são reais. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, viu? Para enganar os perdidos, tanto crentes como incrédulos. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, viu? E por isso Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. Demônios enviados por Deus para que eles creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Isso se dará aqui na grande tribulação, tanto para crentes como para incrédulos. Na grande tribulação, o anticristo fará sinais semelhantes a Deus, para enganar seus seguidores, pensando que vem de Deus. Prodígios de mentira significa que será algo se passando por Deus. Mas os milagres serão reais. O espírito do engano será enviado para aqueles que não se importaram de ter o conhecimento de Deus e creiam para que creiam de forma errada. Serão iludidos por sinais, que aqui inclui crentes também, incrédulos também, pois o anticristo está relacionado com a religião. A apostasia, a operação do engano, às vezes está relacionada com a religião. E o anticristo terá uma religião onde até mesmo incrédulos passarão a crer nele por causa dos sinais. O que vai identificar o anticristo será sinais, milagres, reais, parecido com o de Deus. Com certeza, né? Fará até fogo cair do céu na vista de todos. E até incrédulos vão passar a crer nele por causa dos milagres que ele vai realizar. Na verdade, o anticristo será o instrumento do diabo, mas a operação será do diabo. Está escrito que o diabo dará seu poder e seu trono ao anticristo, mas a operação em si será do diabo. Então esse espírito do engano já operava nos tempos de Paulo, e a operação vai aumentar conforme se aproxima o fim. A volta de Jesus se aproxima, o espírito do engano opera ainda mais. Jesus disse que surgiria falsos profetas no fim dos tempos, que fariam sinais que enganariam até mesmo aos escolhidos, se possível fosse. São sinais tão reais, tão impressionantes, que as pessoas não acreditariam que sejam demônio, porque são evidentes, né? As pessoas poderão dizer: ah, mas o diabo não vai fazer isto, né? Vai fora da palavra. Pessoas que vivem no engano, numa falsa doutrina, numa falsa religião. Então o diabo opera lá naquela igreja para que as pessoas pensam que aquilo é real, que o ensinamento deles é certo, que a doutrina deles é certa, para que as pessoas fiquem nessas religiões. Uma das formas do espírito do engano usar para enganar crentes são sinais. 1 João 4, verso 1 diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então provar o espírito é porque acontece alguma coisa. Não apenas sinais, como também a palavra, a pregação, a mensagem, a doutrina deve ser pregada, porque doutrinas de demônios são falsos ensinos, né? Que é a outra forma do espírito do engano enganar as pessoas, são falsas doutrinas. 1 Timóteo 4,1 diz que muitos vão se apostatar da fé, abandonar a verdadeira fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, demônios ensinando ensinamentos errados para enganar as pessoas. Então, tem duas formas do espírito do engano enganar crentes, cristãos, através de falsos milagres, milagres reais, mas passando por Deus, e através de falsos ensinos, ensinamentos bíblicos errados, como seitas que existem aqui no Brasil e no mundo. Este espírito sempre atuou no mundo,
tanto nos incrédulos como nos crentes. Quem rejeita a verdade da palavra de Deus fica sujeita à operação do erro. Romanos 1:28, Paulo disse: como não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então a pessoa fica abandonada ao engano, para fazer aquilo que convém à sua carne, porque não deram importância à verdade, e ficam sujeitas a demônios que as enganarão. Tanto crentes mundanos e carnais, como pessoas que não deram importância ao Evangelho, ficam entregues ao engano, até o dia de sua morte, quando entrará em juízo e condenação eterna. Hebreus 9:27, após a morte segue-se o juízo. Entra num caminho sem volta, mas daí é tarde. O caminho do céu é estreito, cuidado com a porta larga das igrejas atuais. Essas igrejas por aí só querem seu dinheiro, seu dízimo e sua oferta. Eles querem apenas seu dinheiro. São igrejas mundanas, carnais, e seus pastores são falsos profetas, instrumentos do diabo. São usados pelo diabo. Na verdade, quem abre certas igrejas por aí é o diabo. Esses pastores são instrumentos do diabo, né? Mas a operação é do diabo. Quem abriu é o diabo. Então cuidado que você pode perder sua salvação, né? Na porta larga, para andar como quer, usar a roupa que quer, assistir porcaria, lixo na internet, no Netflix, no TikTok, que é a nova invenção do diabo, né? Para te levar para o inferno. Então é isso aí, então. Devemos ter o olho aberto, né? Se firmar na palavra e crer ali e ter cuidado. É isso aí. Se gostou, clique em gostei. Apesar que alguns não vão gostar, mas fazer o quê? E até o próximo.